como a gente tinha conversado, vou mostrar para vocês como a gente monta os gráficos de primeira e segunda derivada da potenciometria no Excel. Então, a primeira coisa que eu fiz foi passar para o Excel todos os dados da minha tabela. Então, tá tudo aqui. O volume, o pH, delta V, delta pH sobre delta V, delta quadrado pH, delta quadrado pH sobre delta V e volume médio. Tá? Isso vocês já fizeram, já calcularam, eu só passei aqui para o Excel. Para fazer o gráfico de primeira derivada, a gente vai usar delta pH sobre delta V vezes volume médio. Quando eu vou escrever as informações do meu gráfico no Excel, a primeira coluna tem que ser as informações do eixo X e a coluna do lado as informações do eixo Y. Nesse caso, o meu eixo X é o eixo de volume médio. Então, primeiro, ó, volume médio. Primeira derivada é volume médio, não é volume normal, volume médio. Então, primeira coisa, eu vou copiar aqui a minha informação de volume médio. Ctrl C e vou colocar aqui, ó. Primeira coluna, eixo X. A segunda coluna vai ser quem? Delta pH sobre delta V. Essa coluna aqui. Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V. Então, eixo X e eixo Y. Vou selecionar os dados da minha tabelinha aqui. Essa parte em branco não precisa. Inserir, ó. Inserir gráfico, gráfico de dispersão com linhas, tá? Essa opção aqui. Olha, aqui meu gráfico está praticamente pronto. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar. O que que a gente tem que fazer? Adicionar títulos dos eixos, porque cada eixo tem que ter o seu título. E como eu quero que vocês façam a impressão e descubram manualmente quais são os volumes gastos, o que que a gente vai fazer? Vai transformar essa plotagem como se fosse uma folha milimetrada, porque eu consigo saber o valor de volume gasto certinho, tá? Não vou ficar deduzindo mais ou menos 20, não. 20,5, tem que saber exatamente quanto é. Então, vem aqui, ó, em linhas de grade, horizontal secundário e vertical secundário. Agora, a gente tem aqui dentro várias linhazinhas que vão nos orientar certinho sobre o volume gasto. Vamos colocar aqui o título, ó. Então, ó, determinação de ácido fosfórico no biotônico via potenciometria, essa é a primeira derivada. O eixo Y é o nosso eixo de delta eu vou colocar como um D maiúsculo, delta pH sobre delta V. E o eixo X, a gente tem volume médio de NaOH. Isso em ms. Pronto. Agora eu vou começar a ajustar a minha curva. Vou clicar aqui no meu gráfico, vai aparecer essa área de formatação. Vem aqui em opções de gráfico, eixo horizontal, opções de eixo, opções de eixo. Olha só, tá, aqui no meu eixo X está indo de 0 até 20. Eu não preciso até 20, tá vendo que aqui não tem informação nenhuma? Eu vou deixar até 18, que é mais que o suficiente. Então, 18. E ainda assim, ó, fica um espacinho branco, mas 18 é o suficiente. Está indo de 2 em 2. Eu vou deixar de 1 em 1. E a linha secundária, que está aqui dentro, eu vou deixar de 0 em 1 e 0 em 1. Porque assim, quando eu for olhar o meu volume gasto, eu sei que cada linhazinha do meu gráfico equivale a 0,1, fica facinho. E aí eu também quero tirar esses marcadores, esses pontinhos experimentais, porque para mim não importa. O que me interessa é a curva, né? Para eu encontrar o volume gasto na primeira derivada, eu tenho que olhar os pontos máximos aqui do meu gráfico. Então, eu vou clicar aqui em alguma das bolinhas, vai aparecer de novo aqui a formatação, vem aqui, ó, na lata de tinta, linha de preenchimento, aperta em marcador, opções de marcador, nenhum. Pronto, saiu aqui o marcador. E aí fica opcional de vocês mudar a cor da linha, deixar essa linha um pouco mais grossa, é só você apertar aqui em linha, e você vai fazendo os ajustes que você quiser. Pode engrossar um pouco a linha, pode afinar também, tá? Então, tá pronto.
Para imprimir, clica no gráfico, Ctrl P. Assim você consegue imprimir só o gráfico sem o restante da parte do Excel, tá? Agora, para a segunda derivada, basicamente a mesma coisa, já deixei aqui, ó. Só que na segunda derivada, a gente vai fazer delta quadrado pH sobre delta V quadrado vezes volume, o volume normal, tá? Nesse caso, não é o volume médio. Como o volume é o meu eixo X, quando eu for escrever as informações, eu escrevo primeiro o meu eixo X, depois o meu eixo Y. Então, tá aqui, ó. Escrevi as informações de volume primeiro, e em seguida as informações de delta quadrado pH e delta V quadrado. Vou selecionar as minhas informações. Venho aqui em inserir, gráfico, gráfico de dispersão. Pronto. E eu vou repetir a mesma sequência que eu fiz para o gráfico lá em cima. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Vou colocar o título do gráfico. Só que nesse caso a gente tem a segunda derivada. Vou aumentar aqui para não ficar texto quebrado. Pronto. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou clicar aqui, vou adicionar título dos eixos, linhas de grade, vou adicionar horizontal secundário e vertical secundário. Vou colocar o título de cada eixo, então, no eixo Y, eu tenho delta quadrado pH sobre delta V quadrado. No eixo X, eu tenho volume, não é médio, então é só volume de NaOH em ml. Bom, aqui vou alterar algumas coisas do gráfico, igual eu fiz no primeiro. Vou vir aqui em eixo horizontal, tá? Eixo horizontal, opções de eixo, opções de eixo. Vou deixar no máximo até 18 também. De vez em de 2 em 2, eu vou deixar de 1 em 1. E a secundária também vou deixar de 0,1 em 0,1, porque assim eu consigo saber exatamente o valor dos meus volumes gastos. Na segunda derivada, lembrem-se que o volume gasto é aqui, ó, quando a minha curva passa pelo eixo X. Então, vai estar aqui, o primeiro salto, e o primeiro salto vai estar aqui, tá? Quando a minha curva cruza o eixo X, durante esses picos aqui, né? E a mesma coisa, vou tirar o marcador, clica aqui na bolinha, vem na lata de tinta, marcador, opções de marcador, nenhum. Pode alterar a cor da linha se quiser, vou deixar aqui laranja. Bom, e aí o design fica com vocês. A gente tem algumas opções aqui, ó, dá para trocar. Bom, ó, aí fica opcional de vocês. Agora, façam a impressão. De novo, clique aqui no gráfico, Ctrl P, faz a impressão do gráfico, determina cada um dos volumes gastos e faz os cálculos, utilizando a concentração exata do NaOH, utilizando as equações corretas. Então, no primeiro salto, a equação entre ácido fosfórico e NaOH, 1 para 1. Segundo salto, 1 para 2, tá? Podem fazer os cálculos atrás da impressão do gráfico. Qualquer dúvida, podem me chamar no Teams. E é isso.